Olá, meu nome é Lívia Campos. Sou acadêmica de medicina do quarto ano da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Hoje irei apresentar um pouco do meu trabalho de iniciação científica intitulado Investigação do papel da angiotensina 1A7 no receptor MAS sobre adaptação imunológica durante a fase de resolução da inflamação pulmonar alérgica. Este trabalho é orientado pela pesquisadora de pós-doutorado Gisele Santos Magalhães. E para falar um pouco dos efeitos pró-resolutivos mediados pela angiotensina 1A7 na asma, é interessante, primeiramente, rever a fisiopatologia da asma, bem como os conceitos de inflamação, resolução e pós-resolução, e discorrer brevemente sobre a angiotensina 1A7. A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, caracterizada pelo recrutamento e migração de células inflamatórias para os pulmões em resposta à ativação de linfócitos T helper 2. A fisiopatologia da asma consiste na inflamação brônquica, resultante das interações entre células inflamatórias, mediadores e células estruturais das vias aéreas. Mastócitos, eosinófilos, linfócitos e seus produtos associados estão especialmente elevados nas vias aéreas de pacientes com asma. Essas células liberam seus mediadores que causam lesões e alterações na integridade epitelial e no tônus da via aérea, alterações na permeabilidade vascular, hipersecreção de muco, mudanças na função mucociliar e aumento da reatividade do músculo liso da via aérea. Essa doença manifesta-se clinicamente por episódios recorrentes de sibilância, dispneia, aperto no peito e tosse, particularmente à noite e pela manhã ao despertar, e resulta de uma interação entre genética e exposição ambiental, que levam ao desenvolvimento e manutenção dos sintomas. A inflamação é um processo fisiológico que ocorre em resposta a danos celulares e teciduais causados por vários tipos de agentes, vírus, alérgenos, poluentes, e é um processo crucial para a manutenção da homeostase do tecido. Durante o processo inflamatório, eventos microcirculatórios importantes acontecem, incluindo o aumento da permeabilidade vascular, recrutamento e acúmulo de leucócitos no local da lesão, produção de mediadores inflamatórios, tais como citocinas, quimiocinas e moléculas de adesão. Mediadores anti-inflamatórios também são produzidos com o objetivo de controlar o processo inflamatório. E assim, em geral, a inflamação é autolimitada e após a eliminação do agente nocivo, o processo inflamatório costuma ser resolvido por meio da ativação de um programa denominado resolução da inflamação. A resolução da inflamação é caracterizada por aumento de mediadores pró-resolutivos, apoptose de leucócitos pró-inflamatórios, os mastócitos, eosinófilos e basófilos, e inibição do recrutamento de novas células para o tecido. Concomitantemente, se inicia o recrutamento de monócitos com ativação alternativa de macrófagos com perfil anti-inflamatório, que realizam eferocitose de granulócitos apoptóticos e potencializam a produção de mediadores pró-resolutivos. Esses macrófagos são depurados do tecido por vias linfáticas e vasculares. Portanto, a manutenção da sobrevida de leucócitos e falhas na remoção de células apoptóticas por fagócitos é importante para a iniciação e propagação de doenças inflamatórias crônicas, tal como a asma. Detalhando um pouco mais, a falha de resolução da inflamação nas vias aéreas induz perda da integridade epitelial e desnudação da membrana basal, fibrose subepitelial, hiperplasia e hipertrofia das células musculares lisas, hiperplasia e hipertrofia das glândulas submucosas com aumento da produção de muco, obstrução e espessamento das paredes das vias aéreas e perda da integridade da cartilagem, disfunção pulmonar e uma piora na qualidade de vida. Um conceito emergente vem mostrando que a resolução da inflamação não é o fim da resposta imune e que há uma abundância de atividade imune ocorrendo mesmo após uma resolução bem-sucedida. Acompanhando o quadro no slide, observa-se que após as fases amplamente conhecidas de inflamação e resolução, existe um terceiro momento conhecido como pós-resolução. A pós-resolução é um conceito recente que busca compreender a homeostase adaptativa na qual o tecido se encontra após a resolução de uma inflamação. Nessa fase, os estudos sugerem que no tecido há a presença de uma imunidade adaptativa caracterizada pela presença de células de memórias T e B, a qual possui uma certa capacidade de tolerância a futuras inflamações contra o mesmo tipo de patógeno. Essa fase pode durar de semanas a meses. Apesar de não ser um fenômeno completamente elucidado, entende-se que a homeostase adaptativa é uma das fases da inflamação. Assim, é importante entendermos diversos aspectos dos processos de inflamação, resolução e pós-resolução para esclarecer como eles acontecem e entender como os defeitos podem levar à inflamação crônica, como na asma. Nesse sentido, tem sido argumentado que o sistema renina-angiotensina está envolvido na fisiopatologia de vários processos inflamatórios agudos ou crônicos. Dois eixos foram e ainda são estudados na asma.
o eixo formado pela enzima conversora de angiotensina ECA, angiotensina 2, e o receptor de angiotensina tipo 1, AT1, e o eixo formado pela enzima conversora de angiotensina 2, ECA2, angiotensina 1A7 e o receptor MAS. Evidências acumuladas mostram que na asma, a ativação inapropriada do eixo ECA, angiotensina 2 e AT1, à esquerda na imagem, induz maior inflamação, fibrose e hiperresponsividade das vias aéreas, piorando o quadro clínico. Por outro lado, a ativação da via da ECA2, angiotensina 1A7 e receptor MAS promove efeitos anti-inflamatórios, pró-resolutivos, antifibróticos, favorecendo a homeostase pulmonar. O objetivo geral do trabalho da equipe é investigar os mecanismos imunológicos mediados por mediadores pró-resolutivos, notadamente a angiotensina 1A7, durante as fases de resolução e pós-resolução na asma. E os objetivos específicos da iniciação científica são caracterizar o infiltrado celular induzido pelo mediador pró-resolutivo nas diferentes fases da resposta inflamatória pulmonar e determinar o papel do mediador pró-resolutivo sobre o remodelamento tecidual nas diferentes fases da resposta inflamatória pulmonar. O protocolo experimental é dividido em duas fases. Fase 1, que é inflamatória e resolutiva, e fase 2, que é pós-resolutiva. Na fase 1, a inflamação pulmonar será induzida por ovoalbumina. Os animais foram sensibilizados com 2 imunizações de ova com intervalo de 7 dias entre cada uma delas. No 12º ao 19º dia, os camundongos foram desafiados diariamente com ova intranasal. O grupo controle foi desafiado com PBS nos mesmos tempos. O grupo tratado com angiotensina 1A7 recebeu tratamento 24 horas após o último desafio, o que coincide com o pico da resposta inflamatória eosinofílica. Após 48, 96 e 120 horas do último desafio, os animais serão anestesiados e os tecidos coletados. Na fase 2, será avaliado o efeito da resolução natural ou induzida por angiotensina 1A7 da inflamação pulmonar alérgica na resposta inflamatória secundária. Em 2 momentos distintos, ou seja, 120 horas e 30 dias após o último desafio da fase 1, os camundongos serão reestimulados com desafio com ova por 3 dias consecutivos e eutanasiados 48 horas após o último desafio dessa fase, e os tecidos serão coletados. É importante ressaltar que a inclusão de angiotensina 1A7 em um oligosacarídeo beta-hidroxilpropil-ciclodestrina protege o peptídeo da degradação durante sua passagem pelo trato gastrointestinal. Em todos os tempos de eutanásia, os camundongos foram mortos por overdose de anestésico e a traqueia de cada animal foi exposta e canulada com catéter de polipropileno 20G. As vias aéreas foram lavadas com 2 ml de PBS gelado. A traqueia foi então pinçada e os pulmões coletados em capacidade residual funcional. O pulmão esquerdo foi coletado para análise morfométrica e o pulmão direito foi removido, congelado rapidamente em gelo seco e mantido a menos 80 graus até o ensaio. O número total de leucócitos foi contado na câmara de Neubauer, após coloração com solução de Tuck. As contagens diferenciais de leucócitos foram realizadas em preparações de citocentrífuga, coradas com panótico, e contadas usando microscopia de imersão em óleo, usando critérios morfológicos padrão para identificar os tipos de células. A apoptose de células presentes no lavado broncoalveolar será analisada seguindo critérios morfológicos. Será realizada também a análise histológica. O pulmão esquerdo foi fixado em formalina, posteriormente embebido em parafina, os tecidos foram cortados na espessura de 4 micrômetros. As lâminas foram coradas com hematoxilina e eosina, PAS e tricômico de Gomori. O objetivo é avaliar o acúmulo de células inflamatórias no pulmão, a deposição de matriz extracelular e a deposição de muco. Pelo método de ELISA, serão avaliados os níveis pulmonares das citocinas IL-4, IL-5, IL-13 e IL-10. Sumarizando os nossos resultados, em um modelo de autorresolução da inflamação pulmonar alérgica, o desafio com ova induz uma inflamação pulmonar. Ao cessar o estímulo alergênico, com o passar do tempo, ocorre a resolução gradual da inflamação. Por outro lado, o tratamento com angiotensina 1A7 no pico da inflamação antecipa a resolução natural. Após a resolução, realizamos reestímulos com desafio com ovoalbumina. No grupo OVA, uma inflamação pulmonar secundária foi estabelecida. No entanto, o tratamento com angiotensina 1A7 na fase 1 induziu uma homeostase adaptada, mecanismos ainda em investigação, que protegeu o pulmão de uma inflamação secundária induzida pela OVA. Gostaria de deixar aqui os meus agradecimentos a todos os envolvidos neste trabalho.
especialmente à orientadora doutora Gisele Magalhães e à co-orientadora do trabalho, professora Maria da Glória, aos meus colegas de iniciação científica e ao mestrando Lucas, e também a todos os integrantes do Laboratório de Hipertensão e Imunofarmacologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Muito obrigada a todos pela atenção.